Amém, queridos? Nós estamos, né, numa semana ainda que ainda está ainda com, né, acho que até terça-feira ainda tem feriado, né? 今はまだゴールデンウィーク中で、多分火曜日あたりぐらいまでかなと思います。 É um tempo para nós refletirmos. Com certeza, quando nós estamos trabalhando, nós estamos diante de uma rotina, né? E essa rotina, às vezes, nos rouba dos nossos devocionais, do nosso tempo com Deus. 私たちが普通の仕事などをしているときは、こうルーティンが決まっていて、時には私たちのデボーションもそこでこう失われてしまうというか、できなくなってしまうことがあります。 Mas quando nós encontramos num tempo livre, eu creio que Deus nos dá essa oportunidade de nós buscarmos mais o Senhor. しかし時間に融通が利くときは、もっと主を求めることのできる時間があるので、もっと主とのこう距離を縮ませることができます。 E eu vejo assim que o feriado eu acho que é uma estratégia de Deus para a gente buscar o Senhor. 連休というのは主を求めるために主が与えてくださった時間なのじゃないかなというふうに思っています。 Eu nunca ouvi ninguém aqui, pelo menos dessa igreja, a falar: eu vou separar um dia e esse dia eu vou orar o mesmo período do meu trabalho. Se eu trabalho 8 horas, eu vou orar 8 horas. E se eu trabalho 12 horas, eu vou orar 12 horas, oferecendo isso como um sacrifício vivo no altar do Senhor para queimar no dia que eu precisar. 例えば私は8時間仕事をしています。12時間仕事をしているので、じゃあお休みを取って1回そんだけの働く時間と同様の時間をお祈りを捧げようというふうに言う人もいる Os のかな。 grandes homens e mulheres なか de なかいない Deus, です eles よね。 queimavam por Deus. 本当に神様に植え替えている人たち Como que っ eles て queimavam por Deus? Eles desprezavam o que era lícito a fazer para fazer o que era excelente de fazer. O que era bom não era importante, mas sim o que era excelente. 大事なものでないものを後にして本当に完全なるものを探してお Então られ eles た。 desprezavam a diversão, desprezavam a perda de tempo, porque é perda de tempo, irmão. だから彼らは時間を無 Você 駄 não にしな leva かった nada ん para o ですよ céu do ね。 quanto você se diverte. だから皆さんがこうすごくこう面白い時間を送っているその時間っていうのは天国に行くわけでもないですし、ね。 Então esses homens queimavam, essas mulheres queimavam por Deus. Então eles ofereciam o seu tempo como um sacrifício vivo. Eles morriam para ter Cristo. その時間を本当に生きている生贄として使っていました。 E eu acho que esse como que eu poderia dizer, é um privilégio de poucos. そういうことって本当にできる人って本当にほど少ないんですよね。 Esse é um privilégio de poucos, irmãos. De realmente se dedicar a buscar tanto o Senhor, aí de se esvaziar de si mesmo e deixar o Senhor ser Deus na vida dele. 自分を空にして本当に主が私を満たしてくださるまでっていうふうに言い切れる人っていうのは本当に少ないんですよね。 Por isso que quando Jesus fala, olha, vocês me amam de boca, mas seus corações estão longe de mim. あなたは口先で私を愛しますが、あなた方の心は私から離れているというふうに聖句に書かれているように。 E eu queria assim, chamar a sua atenção no dia de hoje para o tempo que nós estamos vivendo. 私たちが今生きている時に本当に目を向けていただきたいです。 Nós estamos vivendo um tempo de muitos holofotes, de muito brilho, muita coisa assim, queremos ser notados. もう輝きとかですね、こう名声とかそういうのに気を配りすぎている世代です。 E esse foi o pecado de Lúcifer. Ele queria ser notado. Ele achou que, mesmo ele estando diante do trono de Deus, diante onde ele expressava a adoração a Deus, ainda era pouco. Ele queria sentar no trono. だからそこは悪魔と同様なんですよね。悪魔はこう拍手されたいだけでなくて本当に王座につきたいだったんですよ Por isso ね。 nós somos um povo insatisfeito. 私たちって満足していない民なんですよね。 A igreja hoje ela está insatisfeita com o que Deus dá. Ela sempre busca além, uma técnica nova, um modismo novo, algo novo 現代の教会 que não está は na Bíblia. 満足せずに何かを探すんですよね。それ他に何かを。
E nós precisamos buscar, sim, algo novo, mas tem que estar na Bíblia. 確かに新しいものを求めるのはいいんですが、聖書にかなって求める必要があります。E eu vejo assim, enquanto que eu estava falando, né, na semana passada eu trouxe uma palavra, e essa palavra, ela mexeu muito comigo, porque foi a palavra de Marcos 10:46, onde fala do cego de Jericó. 先週のマルコの10章46節の、モーニンエリコのモーニンについてのメッセージをさせてもらったんですが、バルティマイですね。 Você sabe que Jericó foi uma cidade entregada como dízimo. Ela não pôde ser reconstruída エ por リコっ Deus. ていうのは本当にこう再び回復することのできなかった町だったんですよ。皆さん知ってましたか？ Então, veja, enquanto Bartimeu estava na beira do caminho, os discípulos passaram, a multidão passou, mas ninguém quis ajudar, ninguém quis levar ele até Jesus para ser curado. バルティマイがこう道の端っこにいた間、こう弟子たちや神様に仕えてた人たち、祭司たちも通ってたんです、その道。でも誰も彼を連れてイエス様のところに行こうとは思わなかったん Eu です。 creio que Bartimeu desejava ir até Jesus, mas não tinha quem o levasse. バルティマイは Porque 行 ele け era なか cego. ったのだと思うんです。ただ、モーニンだったから行けなかった。 Então Jesus veio até ele. だからイエス様は彼のところまで行かれま Mas した。 quando Jesus vem até nós de forma verdadeira, vai ter muitas vozes que vão falar para nós desistir. でもイエス様が本当に私たちのところに向かってきてくださるとき、諦めなさいっていう Vai 声が ter かなり muitas 出てきます。 pessoas falando, não é bem assim. 多くの人たちがいやそういう感じでもないよっていうふうに言って E きます。 uma das coisas que eu aprendi é que as abaixadinhas pode custar a sua vida. そして、Baixou, pecou. Eu- Tipo, ah, igual, essa tigre. igual o que Daniel foi pedido para Daniel. Tinha a estátua, né, lá, e você só tinha que chegar lá e falar, sumasen. いやその私たちのこう小さな罪っていうのが私たちを天国から退けるのかもしれない。 Mas isso custava a vida eterna. それすごくこう小さ E く見えて Daniel 大きな então ものなんです。 decidiu não se abaixar diante daquilo que foi pedido, ainda que prescrito com uma pena de morte, caso não fizesse. だからたとえしなかったら死にますよって言われたことに対して彼は死んでもしませんというふうにダニエルは言えたんですよ E ね。 quando o diabo não achar pecado em você, ele vai criar uma lei para você pecar. であなたの中に罪がないと悪魔が見たらあなたが罪を犯すように Que 悪魔が法律でさえ作ったりします。 É bem assim. Quando ele não achar pecado na igreja, vai ter uma lei, né? Por exemplo, a lei de não poder adorar. 例えば教会の中に Se o 罪 governo がな falar, a partir de hoje não pode ter música na igreja. Quando você cantar, o que você está fazendo? Desobedecendo. Se você desobedecer, você está o quê? Pecando. 例えば教会の中に罪がなくなったとします。そしてその中で悪魔が何をするかというと、じゃあ例えば礼拝で賛美を歌ってはいけないっていう法律を作ります。そこで Então, por 私 isso たち que が nos 歌うと países que, そ não, こで罪を que 犯せ são ることになります。 comunistas, né? Você já não pode mais levar a Bíblia. Então, se ele te achar com a Bíblia, você está contra a lei. Então, você vai ser morto. なので共産主義の国っていうのは私たちが聖書を持っていると殺されたりします。 Você entende a urgência de você buscar a Deus hoje? だから私たちがどれほど神様を心から熱 Você 心に entende a 求める必要があるの urgência かを理解していただきたい。 de você não se enlaçar com as coisas dessa terra, porque elas vão ficar. この地上のものに私たちが空回りしてはいけない。 Essa urgência precisa estar no nosso coração. 私たちの心が本当にそれを注意深く Então, 扱わ quando な eu いといけ falei ない na ことだと semana 思います。 passada de Bartimeu, o Senhor continuou trabalhando em meu coração a respeito de que a multidão não te leva para o caminho, バルティマイについて先週話したとき、あれ以来も神様が私の心に語り続けま e às した。 vezes até mesmo os discípulos não te levam para o caminho, porque os discípulos estavam junto com Jesus e não foram lá pegar na mão de Bartimeu e levar perto de Jesus. 群衆は私たちを道に必ずしも連れて行くことは限らないし、弟子たちも同じです。 Então, para onde iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida. イエス様にしか命の言葉がなければ私たちはどこに行けましょう。 E hoje eu queria falar um pouquinho, eu já preguei essa mensagem, mas Deus falou em meu coração para mim ministrar ela de novo, mas dentro de um outro contexto.
でこのメッセージ、今日語らせてもらうメッセージは語ったことがあるんですが、ちょっと意味を変えてのメッセージになります。 Então, abra sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 13 e 14. 出エジプト記を開いてください。 Êxodo 3, versículo 13 e 14. 3章の13、14節です。 Versículo 13 e 14 diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くのでしょう。私は何と答えたらいいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。アメン。No Velho Testamento, eu quero dizer para você, até hoje é muito importante o nome. 旧約聖書でもそうですが、今でも名前っていうのはすごく大事なんです。 Mas naquele tempo ele tinha um significado mais profundo. しかし昔の方が深い意味があったんです。 As pessoas tinham uma valorização maior do nome. 名前をすごく大きく見ていました。 Ninguém, tipo assim, o nome era respeitado, era algo profundo na vida de uma pessoa. その人にとって名前っていうのは尊いものですごく深みのあるものでした。 E então, Deus, a pessoa tinha confiança no nome quando se falava no nome. Como, por exemplo, assim, que alguém hoje fale em nome do imperador. Ela pode até estar mentindo, mas a pessoa vai acreditar se ela tiver uma assinatura do imperador. 例えば天皇陛下の何よってみたいなことを言うと、天皇陛下さんだから信じるんですよね。たとえその人が嘘をついてたとしても。 Pode ser até uma assinatura falsificada, mas a pessoa não vai ousar a dizer que não é, por causa do nome, do peso do nome. 天皇陛下さんのその名前がそこにサインがあるとします。たとえそのサインが誰かにこう偽造されたものだとしても、その名自体に重みがあるじゃないですか。 Então, o nome do seu pai e da sua mãe é um privilégio você ter ele. Você não pode esquecer de honrá-lo. あなたが両親から与えられた名を本当に感謝をしなければならない。 E Deus, ele se revela a nós através de vários nomes, que é o seu caráter, são os atributos de Deus revelados nos seus nomes. そして神様はその自分自身の性質を名前を持って表してくださいます。 Então, o ideal seria que quando uma pessoa falasse o nosso nome, ele já imediatamente identificasse o nosso caráter. 例えば誰かが私たちの名を話すと、私たちの性質が理解できたものが一番良かったんですよ Ou ね。 identificasse nossa fé. 例えば私たちの信仰。 Eu não sei se vocês são do meu tempo, eu acho que não, né, por causa da minha idade, mas quando eu me converti há 30 anos atrás, quando a gente escutava falar de uma pessoa, na época, a Assembleia de Deus era a igreja mais conhecida em Curitiba. 私が改心した時30年ほど前の話なんですが、クリチバで、最もこう尊敬されてた教会がアセンブレイアde Deusなんですね。 Então, quando falava que a pessoa era da Assembleia de Deus, era sinônimo de credibilidade, だから私 de は confiança. そこの教会に属してますって言ったら、すごいねってすぐ信頼されてたんです。 E por que que isso acabou? ではなぜそれが今はなくなっているのでしょうか。 Porque hoje, irmãos, nós nos tornamos crentes de cristal. 私たちは本当にすぐ壊れるクリスチャンになっているからなんです。 Naquele tempo não tinha problema do pastor corrigir as ovelhas elas se submetiam. 当時牧師がたとえ注意
をしてもその Os princípios eram estabelecidos e eram respeitados. 羊たちはそれを守っていましたし、そうですよねって言って彼らを悔い改めなければならない分は悔い Havia 改めてたん temor で e す。 tremor no coração das pessoas. 人々の心には恐れおののいてたんです、主を。 Ninguém ousava a mencionar a palavra de Deus em vão, o nome de Deus em vão. 主の名をこう偶然つまらないもので発することはなかったです。 Mas hoje, irmãos, é tudo misturado. しかし今は全てが混ぜこぜです。 É tudo superficial. 全てがこう É tudo nada a ver. 上辺に過ぎないし関係ないでしょばっかりを E 使う eu 人たちもい acho る。 que Moisés foi perguntar para Deus, porque eu acho que o povo ia dizer nada a ver. でモーセも神様に聞きに行ったのは人々 Nós が gostamos de ser escravo. 同じように関係ないでしょうっていうふうに言ってたんじゃないかなと思うんですね。 Então Deus revela a Moisés que ele era antes de Moisés ser. Antes do povo ser, ele era. だからモーセが定められる前に神はあるなんです。 E o maior discernimento que uma pessoa pode ter na sua vida cristã é discernir que Deus é tesquenu, justiça. 神様がテスケヌ、つまり義であるということを見分けることがクリスチャンにとっ Esse て vai は ser o 大事なこと oitavo なん nome です que eu vou falar, porque eu quero destrinçar um pouquinho disso. 今日はその名も、8つ目として挙げます。 Porque nós levamos assim de uma forma assim, como andamos na terra, irmãos. Hoje a igreja de hoje não espera mais Jesus. 私たち Irmão, は espera de boca, mas não espera de coração. 口先ではイエス様の再臨を待っているというけれども心から再臨を待っているわけではないんです E よ se ね。 você dizer que você está esperando Jesus, me mostra suas obras. で、私は本当に待ち望んでいるっていうふうに言うのならばあなたの生き方をぜひぜひ見たい Porque é です。 pelo fruto que eu vou conhecer o pé da árvore. その生き方によってその人はどういう人なのかが分かるので。 Hoje ninguém, todo mundo anda tão ligado à terra, ele está tão encarnado na terra que parece que ele não vai sair daqui. 現在こうあまりにも世の中にこう根付きすぎてしまって Para ここか você ら que 一 está aqui 生 hoje, ainda você tem segunda e terça para você separar para o Senhor. 一生出れないんだみたいな Ou pelo 生き menos 方 um なんです dia, ou ね。 parte de um dia. Sabe, antigamente, irmãos, a gente se enfiava no meio do mato, tá? E não tinha assim, vou dar licença, homens, vou falar. Não tinha mulher assim que falava assim, não vai, porque isso não, vai me dar apetite. Morra com o seu piti. Eles iam para o meio do mato e oravam, e buscavam, e jejuavam, e oravam. E aí, via-se no chão brasas de fogo. 連休があと2日ぐらいあるのでそこで例えば1日だったり半日だったり数時間でもいいので神様のために使うとかですね。昔の男性たちはこう山に登ってお祈りをしたりしててそこでこう草が火のように燃えたりとかしてたんですね。 E hoje tem uma geração de Dalila dentro da igreja しかし今現在 que fala para Sansão assim: se você não me ama, oh, você não me ama. Se você não fizer isso, você não me ama. E o Sansão faz, サムソンに até perder a visão. あなたはこうしてくれなかったらあなたは Não 私 é を a 愛してい visão な da いとか、ね、 palavra, é a visão da mulher. 言うんです本当に。 Com todo respeito, tá, irmãos? E as mulheres, por outro lado, elas não estão mais assim, aquelas mulheres que oram, que fundamentam sua família dentro da obediência で女性たち da は女 palavra 性 de たちで Deus. 神様の御言葉に対する従順の中で自分の家族を築き上げてないんですよね。 Ó, só pode dizer para vocês que eu não sei da sua história, tá? Eu não fico futucando a vida de vocês, não. もちろん皆さんの A gente percebe, o 人生 Espírito は知 Santo りません revela. よ。全然知りませんよ。こう私のこと言ってるとか思わないでくださいね。 Antigamente, no meu tempo, irmãos, com a minha sogra na Assembleia de Deus, eu lembro que os irmãos chegavam na Sexta-feira Santa, né, vamos supor, na Páscoa, os irmãos sumiam, ia para o mato orar, ia para a montanha orar. 私の前の旦那のお母さんが行ってた教会は杉越祭の週の金曜日は本当にみんな山の上に祈りに行ってたんです。
E eles ficavam lá até Deus falar com で eles. 神様が彼らに語るまで E 彼 se らはそこにいたんです。 recusavam a descer da montanha se Deus não そ falasse. して神様が語るまで山を降りてこなかったと。 As mulheres também 女性たちも se dedicavam à oração. お祈りに目を向けていました。 Então, o significado dos nomes de Deus, a plenitude, a plena chave dos nomes de Deus, com o entendimento que Deus quer que nós tenhamos, é que Ele é amor, mas Ele é justiça. 神様の名を通して分かるのが、神様は愛であるけれども義でも Que Ele あ é る。 longânimo, mas não nos deixará impune. 彼は本当に気が長いお方ですが、O fato de Deus não estar te corrigindo não quer dizer que você vai ficar impune. 見過ごされない方である。 Então, isso nós precisamos de colocar em nosso coração. 私たちがそれをよくよく理解しなければな Então, らない。 no Velho Testamento, o nome poderoso de Deus, eles chamavam Yahvé. Nós até temos a música do Fernandinho, Yahvé. ヤハウェっていう言葉、Né? 賛 Em 美でも歌ってま português, すよね。 Jeová. で、私たちエホバって言ったりもしますよね。 E Deus disse assim, eu sou o que sou. O significado dessa palavra é simplificado pelo eu sou o que sou e serei o que serei. 私はあるっていうのは Quem você é? Eu sou o que sou e serei o que serei. 今でもそうだし、これからもそうである。 Parece até assim meio estranho, de tão simples que soa, mas ao mesmo tempo tão poderoso. もうあまりにも簡単すぎて逆に理解できないんですよね。私はあるって言ったら。 Então, a verdade da palavra que define o próprio Deus, que define o seu caráter, que espalha na terra o seu amor, mas não deixará de espalhar a sua justiça. 神様はその愛を地上に広げて生きていますが、と同時にその義も広められています。 A palavra de Deus ela é infalível. 神様の御言葉は欠けることはない。 Vocês estão escutando? Ok. A palavra de Deus ela é infalível. 神様の御言葉は負けることのない、欠けることの Nós ない。 precisamos de entender que estamos vivendo num tempo peculiar de Deus, porque já houve o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos 2. そういう言葉であり、その人の働き2章で書いているように、聖霊様はすでに来てくださっています。 Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, não olha para nós em nossos delitos, pecados, deficiência. Ele olha para o Filho, Jesus Cristo, e ele sinaliza que nós podemos ser igual. その同情とその恵みによって私たち自身、私たちの罪を見るのではなく、神様はイエス様を通して私たちを見てくださっています。 Quando Deus falou com Moisés, ele fez a demonstração mais completa dele próprio. 神様が私たちイエス様を通して自分自身がどういうお方であるのかを説明されました。 Nós não precisamos de hoje estar falando Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Nós podemos falar hoje nosso Deus. 今はアブラハム、イサク、ヤコブの神っていうふうに言わなくても私たちの神っていうこ Porque とがで naquele きます。 tempo o povo mencionava assim, oh Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Quer dizer, não era Deus deles, era Deus dos seus patriarcas. 旧約聖書ではアブラハム、イサク、ヤコブの神よっていうふうに祈ってたんですよね。 Mas hoje, através de Jesus, nós podemos falar nosso Deus, o grande eu sou. でもイエス様を通して私たちは現在今私の神っていうふうに言うことができます。 Então, Deus Todo-Poderoso, soberano, que sozinho define tudo em todos. その偉大なる素晴らしいお方が全てにおいて神であられる。 E com toda a verdade traz a salvação para a sua própria obra que foi roubada. そして自分のその被造物が盗まれてしまったことに対してその救いを与えてくださった。 Deus se apresenta a Moisés com uma demonstração poderosa. 神様はモーセを通して素晴らしい現れがありました。 Agora Deus não fala mais de um estadista, um político, um pastor, um líder, um legislador, um soldado, alguém da terra. Deus se revela como o único verdadeiro que está nos mais altos céus. 今は神様は誰かを使わす
使えているものを通してではなくて、今は神様ご自身が私たちの心に現れてください。 E ele aponta tudo isso em Jesus. そしてそれをイエス様を指しておられます。 Ele agora, ele diz assim, eu sou o que sou e vou ser o que serei em Cristo Jesus manifesto na terra. Agora você não me vê, Moisés, mas em Jesus você vai ver. 地上で現れているイエスを通して私はあると。今モーセはあなたは今見れてないけれども、こう将来的にあなたはそれを目にすることができる。 Então nós agora temos o privilégio de termos Jesus morando em nossos corações. 私たちの心にイエス様が E 生きてくださっ conhecendo てい seu る。 caráter, conhecendo seus そ atributos. してその性質を知る、どういうお方であるのかを知るっていうのは特権なんです。 Jesus se apresenta, daí passando essa fase do Velho Testamento, agora Jesus vai se apresentar no Novo Testamento. 旧約聖書が終わってからイエス様が新約聖書で現れてくださいましたよね。 Ele começa falando que ele é o verbo que se fez carne e habitou na terra. 肉となった言葉であると。 Ele começa dizendo para nós, eu sou a palavra liberada dos céus da parte do Pai. 私は天のお父様から解き放たれた言葉である。地に生きたものだと。 E depois ele vai mais para frente, em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. で、私は命の糧だというふうに Coloca 言わ lá れました。 João 6, 命のパンだとも言われます。 35. ヨハネ6章35節です。 Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Declarou depois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. イエスは言われた。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。アメン。 Você sabe por que você anda faminto? なぜ皆さんは飢え乾いているのか。 Faminto do mundo? 世の中を飢え乾いているのか。 Faminto de assistir o que não deve assistir? Me deu aí, Faminto de Kenai. fazer o que não deve fazer? ものしてはいけないものをな Porque ぜ você して não しま come う。 do pão da vida, você está comendo do pão do mundo. 命のパンではなく世の中のパンを食べているからです。 Esses tempos eu conversei com uma pessoa e falei assim, se você alimentar o seu espírito, essa carne morre. 先日あなたの霊 Mas se alimenta a を carne, o espírito morre. あなたの霊を満たせば肉が死にますと。でもあなたが肉を満たせばあなたの霊は死にますと Irmão, nós 言いま estamos した。 num mundo tão conturbado de uma luta ferrenha, porque Jesus está tão às portas, tão às portas, tão às portas, que realmente, irmão, se o Espírito Santo não fizer alguma coisa, não acontecer alguma coisa assim de estrondoso, não sobe um. イエス様の再臨があまりにも近くて、聖霊様が本当に力強い働きがなければ誰も多分上がることができないよう A な Bíblia diz que se nós não pregarmos, Deus falaria para as pedras pregar. Hoje nem as crianças podem pregar, que dirá as pedras. 今現在人間が口を開いて福音伝道を告げなかったら石が口を開いて福音伝道をするというふうに書かれてますよね。 Os jovens não podem mais pregar, que dirá as pedras, porque agora o Conselho Tutelar proíbe crianças abaixo de 16 anos pregar. 16歳未満の子供たちがメッセージするのは禁じら Por れて quê? いる。 Porque os anciões falaram que sabe mais. それは何でかというと長老たちの方が Só que eu quero いろいろ知 lembrar っ os ているということ anciões que João, que é o discípulo amado de Jesus, tinha só 17 anos. しかし E Daniel só tinha 17 anos quando foi para o cativeiro. イエス様に愛されていたヨハネまたはダニエルは Não é a 17歳だ idade けでした。 cronológica, é o tempo da busca. Você pode ter 5 anos. Samuel só tinha 3 anos quando ouviu a voz de Deus. だから私たちの年齢ではなくてどれぐらい主を主体求めているかなんです。 E nós estamos hoje tão ligados nas coisas cronológicas, no tempo, no cronos, que nós não expressamos mais o desejo de realmente nos preparar como igreja para a vinda de Cristo. しかし私たちはクロノスといってここの地上の時間にあまりにも根付きすぎてしまってキリストの再臨に目を向けなくな Então っている。 Jesus falou, eu sou o pão da vida. 私は命の Primeira パンだ coisa と que ele イエス様 falou, は言わ eu れました。 sou. Ele está se revelando o que foi falado para Moisés. モーセに言われたことを今イエス様も言われていますよね。 Depois ele falou, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. 私は世の光だとも言われました。
João 8:12, por favor. ヨハネ8章12節に。 Eu sou a luz do mundo. Olha lá, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。アメン。 Eu acredito que quando Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, ele diz assim, se você andar em mim, você sabe qual é o sistema para te derrubar. 私が信じているのは、この世の光ってイエス様が言われ A たの luz は、 aí já está aí fora, irmão, o sol alumia. あなたが私と共に歩めば、 Ele この está falando do mundo espiritual. Eu Eu não sou a luz que ilumina o que está no mundo, qual o sistema tem trabalhado para te derrubar do mais alto conceito de filiação. この世の中がどうやってあなたを堕落させよう diferente, と né? 働いているのかっていうのがここで分かります。 Mas nós falamos e cantamos como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu sou a luz do mundo, é uma lamparina agora, Jesus é um lampião. Ô, irmão, pelo amor de Deus, Eu Jesus é acho que Senhor, é Rei, 賛美するとき、なんかこうイエス様が é dono, 光のよ é うに curious. こうブンブンブンブンあちこち Ele 動 diz assim, いている eu かの sou よう a な luz que te tira do sistema. イメージを持ち do ます mundo が、そうではないんです。 E qual é o sistema do mundo? 世の中のシステムからあ O なたを sistema 救 do い mundo é 出す contrário à palavra de Deus. É contrário ao reino de Deus. É contrário. 神の御国にもちろん世の光は逆らっています。 Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas estão tão ligadas em pessoas, existe tanta idolatria, que domingo que vem, todo mundo vem para a igreja porque tem um preleitor aqui que opera nos mesmos milagres que já aconteceu nessa igreja aqui. で、来週 Então, você está servindo Jesus ou o preleitor que vem? 来週特別なメッセンジャーさんを招くじゃないですか。だからそのメッセンジャーさんを狙って多分多くの人が来ると思うんですね。ただ私たちはメッセンジャーさんも大事ですが、それをやってくださる神様の方が大事だと思うんですね。 Por que isso, irmãos? Porque o sistema não foi iluminado ainda. Jesus ainda não é a luz do sistema que essa pessoa vive. なんでそういうことが起きるのかというと、 Essa pessoa pensa que tem a luz, como diz em Salmos 18. Cuidado para que a sua luz não seja trevas. その人は光を持っていると勘違いをしていて、あなたの光が闇とならないように気をつけなさいと。 Então, isso é muito sério, porque nós estamos à beira, nós estamos num dia de ceia, à beira de nós sentarmos na mesa e ser a última vez que nós sentarmos. 私たちが食卓について、それが最後の食卓なのかもしれないという時期なんです。 Então, olha, irmãos, as coisas estão tão torcidas, né? Que se fosse antigamente, né? Nós vimos a história daquele senhor que foi abatido por uma onça. Agora não é mais uma, é 3 onças. Porque eles não querem matar a onça. で、今この前、動物に虎か何殺された男性を見ましたよね。で、 Então, agora é 3 onças, vamos ficar procurando as outras 2 onças, enquanto isso essa onça vive. Por quê? Porque é uma onça pintada em extinção, não pode ser tirada da terra. で今は1匹ではなく3匹でした。で、彼らはもしかして殺されてはいけないからと言って殺されていない。で、いろいろややこしくなっているそうです。 Você entende como que está sendo torcido as coisas, os valores? だから今価値っていうのはいろいろ変えられていっ Não て é る que ん eu です sou よね。 contra a fauna brasileira ou de qualquer... Não, não é. Mas ainda para mim o homem tem mais valor que qualquer outra coisa na terra. Porque foi pelo homem que Jesus veio na terra. もちろん動物を守るの Foi は por 当 mim, 然 por você, por você, por você, por você, por você, que Jesus viria. E se você fosse o único da terra, ele viria do mesmo jeito. 私は賛成ですが、人間か動物かっていうふうに比べられたら人間ですよね。 Porque naquele tempo nós não tínhamos nascido ainda na terra, mas já estávamos no plano de Deus. イエス様が来られたのは人間のためですから。たとえその人 É 間 uma が一人だ palavra った pastoral. 一人だったと Se し você て não も entender isso, você não entendeu Bíblia. 一人だったとしても神様はイエス様は来てくださって私たちのために Terceira coisa, 来 Jesus て diz くださっ assim, ていま eu し sou a た。 porta das ovelhas, João 10:7. 私は羊の扉。 Eu sou a porta das ovelhas, João 私は 10:7. 羊の扉。ヨハネ10章7節。 Diz assim, pois
Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 10章7節。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。 Então, Jesus, você só pode ser ovelha se você passar por ele. あなたはイエス様を通してでなければ羊にはなれない。 Deixa eu explicar algo para você. A religião vai dizer que se você sentar na cadeira já tá bom. あなたは椅子に座っていれば十分だと宗 A 教は言い religião ま vai す。 dizer se você pregar já tá bom. 宗教はあなたがメッ A セージす religião れ vai ば dizer que não é bem assim. Ok. Mas Jesus falou: você tem que passar por mim. ちょっと大げさだと宗教は言うんです。でもイエス Você 様 não は entra se você não passar por mim. 私を通してでなければ入れないというふうに言われています。 A religião vai dizer que tem várias opções. いろいろ選択肢があるというふうに Mas 宗教は言います。 a Bíblia diz que só tem uma opção para entrar no céu: Jesus. しかし選択肢は一つであると聖書は書かれています。それがイエスです。 Sempre vai existir pessoas torcendo para você sair do caminho e ficar só na beira. Na beira tá bom. あなたが道から外れて、 Mas eu 道 quero の te 隅っこ aconselhar a você sair da beira do caminho, entrar no caminho, não perder a oportunidade. Você sabe como você perde a oportunidade? 道の隅っこにいてほしいというふうに人々は Eu 思う vou んで te す。 dar uma dica hoje. Você está no lugar de propósito. 例えばあなたが機会を失ってはいけないことについてお Lugar 話 de しします。 propósito existe cajado, あなたは目的の existe 場所にいま pastos す。 verdejantes, そこには existe vara, existe vale da sombra da morte, そこには鞭と existe tudo que está ali em Salmos 23. Lá é o lugar de propósito. 豊かな草とそこには Você 導 tem きと pastor, 慰めとがあります。 mas você tem inimigo. でそこには牧師もいて敵もいる。 Aí sabe o que, que a religião faz? でそこで宗教は何をするかと E いう eu と、 nem diria para você que é o diabo. もう悪魔ではなく、 Porque o diabo não tem esse poder todo, não, irmãos. 悪魔にはそんなに力ないんですよ、ね皆さん。 O diabo, ele finge, ele finge como leão, mas ele não é tão leão assim. こう獅子のように吠えようとしますが、そんなに獅子じゃないで Daí すか sabe o que, ら é que ele ね。 faz? Daniel Ele Silva começa a Capeito. te ameaçar. Se você estiver no lugar de propósito, ele começa a te ameaçar. Se você não sair daí, você vai morrer, porque ali tem vale da sombra da morte. あなたを脅かし始めます。例えば、あなたがそこから出なかったら、そこに Como は o diabo é mentiroso, ele nunca fala o texto inteiro, ele só fala a parte que lhe interessa. Diz assim: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque quem está com você? そこには死の谷があるんだ Eu sou. よというふうに言うんですよね。ただそこは悪 Olha, 魔 um は amém, irmãos? Estão me 悪魔 ouvindo? は聖句 Está の passando 一 pelo 部 vale だ da け sombra da morte? O eu sou está com você. 聖句の一部だけを使うんですよ。だから例えば私たちは死の Mas o 谷を diabo 通 só ったと fala して do も vale da sombra da morte, não cita o restante do versículo. 私たちは主によって救われるっていう部分は言われないんです。 E ele diz o seguinte, que você pode sentar em qualquer mesa, que Deus vai te aprovar. Não, aí você senta na mesa com ele, você tem que sentar na mesa que Deus prepara na presença dele. そしてどういう食卓についても OK ですよも違うんです。主 Porque が é 整えた só 食卓 nessa mesa que Deus vai derramar óleo na sua cabeça. 主が整えられた食卓でこそ Aí 油 você が注 senta が na れる。 mesa B, mesa C, mesa S, mesa T, mesa X e quer óleo, だから食卓 não が vai ter. こう A 食卓 B 食卓 C 食卓とかではなくて Então, sabe, Jesus, ele é a porta, não tem outra porta, meu irmão. イエス様はだから門です。他の門はありま Eu せん。 posso ter muitas qualificações, eu posso ter muitas unções, muita graça, mas Jesus continua sendo a porta. 私には例えば長所 Sem がたくさ passar ん por あ ele, る。 eu não entro na vida eterna. 長所とか得意なこととかたくさんあったとしても、私たちがその門、イエスである門を通らなければ A 救わ quarta れません。 coisa é que Jesus é o bom pastor. E outro João também. 10, 11 a 14. イエス様が良い牧師である。 Diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, veja bem, pelas ovelhas, olha lá, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrasta e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. ヨハネ10章の12節以降、牧者ではなく、また羊の11から読みます。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者ではなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。アメン。A chave para você prosperar em Deus é ter Ele como pastor. 神にあって豊かになる鍵っていうのは主を牧者として持つことです。Olha, quantas pessoas, queridos, se intitulam apenas pelo título, não é, eu nem quero falar do título. Eu quero falar do nível de compaixão que essa pessoa desenvolveu no decorrer da sua vida. 例えばその人がクリスチャンとして生きているうちに Porque se nós voltarmos para Bartimeu, ele estava na beira do caminho, a multidão passava, os discípulos passavam, mas ninguém chamou ele. どれぐらい人々に対して同情とか愛とかを持ててるんでしょうか。バルティマイも同じでしたよね。彼は道の隅っこにいて Você 誰 quer も彼 saber に se uma pessoa tem compaixão? Procura ela para pedir para ela orar por você porque você está passando por uma luta. Você vai ver o cara, uma luta, olha, isso não é comigo não, isso é com uma apóstola ou é com o fulano de tal. 例えば、私は今すごい辛い思いをしているので祈ってくださいって言いに行ったら、その人の反応によって大体わかります。Casos difíceis não é para mim, casos difíceis é para Jesus, você pode levar até ele. 難しいものは、Bartimeu estava cego, é só você pegar na mão e levar a pessoa até Jesus. 人々はよく私のとこに連れてこようとしますが、私 Ah, では quero なくイエ acabar ス com 様で você す。 hoje aqui. Casos difíceis não é para mim. 難しい Casos difíceis é para Jesus, só ele faz milagre. 難しい事件っていうのは、イエス Então, 様 quando な a んです。 pessoa se apresenta com um caso difícil, eu não fico com o caso na minha mão, não tenho condições de resolver. Eu começo a falar com Jesus, ele é o meu pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. 奇跡は主 Senhor, しか起こすことができない essa ので ovelha é sua, não é minha. E o Senhor é poderoso para ouvir o clamor da alma dela agora. 主よ、あなたは力強いお方であり、 O diabo vai fazer igual a onça pintada fez com o Jorginho. その人の心のその Vai 叫び sobrar を talvez só a calça jeans, ela vai devorar, o diabo quer devorar, 聞くことができるお方ですと quer いうふうに思います。 destruir, quer espalhar. 悪魔はその人を滅ぼ Mas したい。 se você que é um intercessor, tem Deus, tem Jesus como pastor, você vai diante do pastor e você vai falar, Senhor, ainda que ele precise de vara, precisa de óleo, precisa de pastos verdejantes, precisa de consolo, precisa de ajuda, ser o pastor dessa pessoa. あなたは取りなし手として本当に牧者がいるものとしてあなたが主にその人の辛さを主の御前に捧げてください。 Ele deu a vida. Ele não deu um trocadinho qualquer, irmãos. 牧者イエス様は私たちのために命を E como 与えて nós くださったんで perdemos す a oportunidade? 私たちはどういうふうに機会を Pergunta para 失 mim, うの como か a gente perde a どうや oportunidade? って私たちは機会を失うんですかと Eu vou explicar. 説明します。 Deus é um Deus peculiar e exclusivo, e ele é um Deus que ele não aceita dividir a glória. 神様のようなお方っていうのは一人もいなくて自分の栄光を分けるのは好きではないんです。 E Deus só faz milagre quando você vem atrás do milagre. Por exemplo, Bartimeu ficou anos ali na beira do caminho. Aquele outro aleijado ficou anos no tanque lá de Betesda. O outro ficou anos na porta Formosa. E não acontecia nada. 聖書にもいろいろ例はありますが、例えばバルティマイも道の隅っこにいましたし、他の障害者も庭のところに障害を持っていた方がずっといましたよね。 Agora tem duas coisas. Ou eu sou doida, ou vocês são. Ou eu sou doida, ou vocês são. Agora, eu chego aqui, eu sou o dono do Banco de Xiga.
例えば私は滋賀銀行の所有者さんだとします。 Eu chego para você e falo assim, ó, tô te dando uma oportunidade hoje. Você chora, se joga no chão, se lambuza, faz um monte de coisa. では滋賀銀行の所有者としてあなたに機会を与えますというふうに E 言い ele ます。 fala assim, volta domingo que vem. そこ para そ me こでその completar 人 a は obra. すごい泣き始めて、で私がその人にじゃあ来週の日 Bom, 曜 eu 日に来 sei な que さ eu い。 tenho um adversário. Certo? A Bíblia diz que o Satanás é o nosso adversário. Não é adversário de Deus. 敵がいますよね。 Se eu for o seu adversário e eu sei que se você voltar para Deus completar a obra, o que eu vou fazer? 悪魔が私たちの敵であると知っています。 Pergunto eu, não o Senhor. で悪魔の立場として見てください。悪 Eu 魔 vou が te colocar um laço do passarinheiro no meio do caminho. Eu vou te trazer os velhos amigos. Eu vou fazer você se cansar. Eu vou te colocar dor de barriga. Eu estava com dor de barriga essa semana, tá? Eu vou te falar, Mônica, eu não vou falar igual aquele pastor lá, que senão você vai ficar doido, né? O Cris Valuton, uma palavra maravilhosa, mas depois quando chegou no final não consegui jantar. Então, irmãos, é o seguinte, ele vai impedir você de receber a obra completa, porque a obra pela metade não glorifica a Deus. じゃあ次の週戻ってきなさいと言われたあなたに対して悪魔はもしあなたが本当に戻ってしまったら勝利が得られると知っているのならば生かせないように働きますよね、当然。 Não tem como glorificar a Deus pela metade. 私たちは中途半端に主を称えるこ Ah, とは mas でき e ないん se eu です。 estiver doente, eu tenho que ir? Eu acho que Bartimeu estava cego, ele estava doente, né? でも私が病気でも行かないといけないんですかと。バルティマイは目が見えなかっ Eu た não んです estou dizendo aqui que você é obrigado a vir, eu estou dizendo que você tem que saber o nível que você quer andar. 当然来る義務があるとかではないですよ。あなた Que が nível ど que れ você ぐ quer らい andar? のレベルに歩 Se みた você いか quer なんです。 coisas extraordinárias, você vai ter que entrar no extraordinário. E o extraordinário te quebra. 超自然的なもの Porque を Deus vai 望んでいる fazer você fazer o que você não quer fazer. 超自然的なレベルを求めているものは超自然的naレベルに達するまであなたはしたくないこともしなければならない時が来ます。 Jesus, o Filho único, falou para Deus, Deus, se é possível, dá para você afastar de mim esse cálice? で、本当に御子でさえ、 Eu acho que できれ Jesus ば estava ali, né, sofrendo já, né? Eu acho que Deus olhou e falou assim, não, chuchu. できれなんだばこの杯を私から遠ざけてくださいってイエス様でさえ祈ったんです。 Eu sei que você é meu único filho, mas não dá. あなたは私の唯一の子であることを知っていますが、 Você それ vai は ter 無 que 理 ir. ですと。行かなければならない。 Lembra, nós temos um combinado, eu preciso ter mais filhos. 私はもっと子が欲しいから。 E se você não for, eu não vou ter mais nenhum filho. で、あなたがな行かなければ地上で E, 私の e 子となる você もの não は vai あなた querer 以 ficar na 外。 terra porque o teu lugar está reservado no trono de glória. Você precisa voltar para o seu trono. で、あなたが行かな Mas けれ você ば precisa deixar gente cuidando da terra. 地上であなた以外の子は誰もいなくなってしまうから。 Se você quiser entender o clamor de Jesus, é João 17. Soste, A oração anata no- sacerdotal. あなたは天での御 Senhor 座が Pai, cumpri o que o Senhor falou. 天での Mas 御 eu 座が peço, eles estão no mundo, mas não tire eles do mundo. Deixe eles cumprir a deles também. 天での御座が準備されている。その中で Querido, 私た Deus ち人 não 間 vai te が tirar 地 do 上 mundo での面倒を見る se você continuar 義務が teimoso. 私たちにあるんです。 Você vai ter que se quebrar. Quanto mais cedo se quebrar, mais você volta para o Pai. Eu estava falando 65 anos, já estou na... Eu falei, Senhor, o que falta para acontecer comigo para me ir? 私はもう65歳なんですが、あ Porque と eu 何 morrer が é 起きた Cristo, ら irmãos. 何が起きたら私は天に上げられるのかなっていうふうに考えたり祈ったりします。 Saudade de quem fica, para quem sobe, só glória. 上がるものにはね、一番もう最高なんですが、残る人はちょっと寂しかったりするんですよね。 Agora, ele é o bom pastor, ele pagou o preço para você estar sentado nessa cadeira, para você estar aqui no Japão. Agora, dê credibilidade ao nome dele, usando tudo que ele te deu para você fazer. 彼は良い牧者であり、私たちに多くのことを与えてくださって、権威も与えてくださっている中で、彼に言われたことをすべきです。 Quando você estuda o livro de Efésios, especialmente o capítulo 3, エペソの手紙を特に3章を勉強すると、 não vou ler, mas do 8 ao 13, 8から13 ele vai falar da confiança de remir o seu propósito. あなたの目的をあがな Digo, う meu propósito está remido. 信憑性について書かれています。
Amém? アーメンですか？ Agora, o quinto atributo de Deus e o quinto, digamos, do caráter de Deus, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. 主の5つ目の性質。 Vamos lá ver? Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 11章25節、イエスは言われ Nossa, た。 muito 私は forte essa よみ palavra, がえり gente. です。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。 Quando o meu marido morreu, 私の旦那が亡くなった時、 ele foi velado no cemitério da Saudade, lá em Curitiba, e enterrado lá. でクリチバにあるとある墓で植えられました。入れられました。 Você sabe que crente não pode ser cremado, né? でクリスチャンってEntão é bom para o Brasil para não ser cremado. 仮装は進められないんですよね。 Porque se cremar, eles separam um pouco das cinzas e eles espalham em determinados lugares. で仮装されてしまった E ら、 fazem também mistura nos vasos de cerâmica aqui no Japão, その que 体に estão 残 nos った templos ハエとか como を sacrifício. まき散らしたり、それを使って偶像 Verdade, を作 verdade. ったりとか像を A 作った gente りするんです perguntou para よ。 o homem do crematório o que ele fazia com a cinza. Ele お寺 contou なの pra か gente. なんかそれはちゃんと仮 Aí 装 quando, するところで聞きました。 quando eu entrei dentro do cemitério, na sala onde que meu marido ia ser velado, estava escrito bem grande assim, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que morra, viverá. でお葬式を行った私の前の旦那のお葬 Você 式を行 sabe ったとこ quando vem ろ uma で convicção que a pessoa não morreu, não está ali mais? 私はよみがえりであり命である私にあって私にいるものは死んでも生きるのですっていう聖句が書かれてたんですよ。 Essa palavra é isso, você tem que ter uma convicção que ainda que você saia dessa terra, você não morreu a vida eterna, você está vivo pela vida eterna. あなたはこの地上を出たとしても永遠の命があるものとしてあなたは永遠に生きるんです。天 Você で tem que ter uma convicção que ele é suficiente na sua vida. それをすごく深く信じなければなれないですし、 Dores, todos nós vamos passar. 痛みは私た Uns ち de 全 uma 員にあり forma, ます outros de outro. Todos vamos passar. 何らかの方法で辛い思いは全員します。 Teremos decepções, がっかりすることもありますし、 todos vamos passar. あります全員。 E eu quero te avisar que não vai ser dos estranhos, dos estrangeiros, vai ser da própria casa. そしてそのがっかりするっていうのは本当にこう家庭内とか近くにいる Porque 人たち os からなん de ですよ。 longe não têm tanto poder para te ferir quanto os de perto. 離れている人は何かをしても別にあなたががっかりしたりしないじゃないですか。離れているしね。 Então, queridos, se aproprie dessa palavra que ele é a sua ressurreição. 彼こそあなたのよみがえりであるっていうふうに確信していただきたいです。 Eu estava conversando com uma pessoa lá do Brasil. Essa pessoa muito querida, ministra em vários lugares. ブラジルにいるとあるお友達と喋ってたんですが、素晴らしい E 人 nós で、 estávamos falando assim que quando nós estamos falando de como nós tínhamos nosso proceder mesmo logo na nossa conversão, e isso virou uma cultura em nossas vidas, de que a gente tem tanta honra pela palavra que quando a palavra está sendo falada, nós não fazemos outra coisa a não ser prestar atenção na palavra, で私たちはそ porque a palavra é o próprio Cristo. の方と喋ってたんですが、御言葉がキリストご自身だからこそ、御言葉が告げられているとき、御言葉以外は何もしなくて、御言葉に対 E する敬いと nós かがあるんです anotávamos a palavra para ね。 estudar em casa. で、御言葉をちゃんとノートに書 Porque い se nós て、 perdêssemos alguma coisa, nós Edemon. tínhamos anotado, nós ia buscar a revelação até que Deus falasse com a gente. 家でも勉強して、イエス様が私たちに語ってくださるまで、その御言葉を勉強し続けていたんです。 Porque o nosso cérebro hoje está tão entulhado, nós somos postos entulhados 私たちの de 脳 um みそっ monte de て informação. 多くの情報によってちょっと詰まりがちなんです。 E hoje nós não queremos mais pastores, nós queremos mentores. で今現在私たちは牧者ではなくて Pastor tem vara, mentor não.
こう私たちの背中を押してくれる存在だけを求めてい Outra るんです。 coisa só é uma coisa intelectual. É pecado você estudar? Não. Mas é pecado você não ser corrigido. そして勉強だけをし Porque よう。 somente filhos recebem correção. 学の部分だけを E 求め deixa る eu んで dizer algo す para が、 você. いやクリスチャンにはそのしっかりつけられる部分って Às いうのは vezes 必要な precisa ん de です。 acontecer tragédia na nossa vida para a gente voltar a ser filho. 時には私たちがコッとして戻るために悪いことが起きたりすることもあります。 Então, a ressurreição tem que ser algo assim. Você tem que crer sabe, no ministério da ressurreição. よみがえりっていうのはそういうミニストリーを Você 信 tem que じな crer けれ nisso. ばならないんです。 Você tem que crer nisso. 信じ Irmão, なければな senão らない。 é vã nossa vinda na igreja, é vã nossa fé. でなければ私たちの信仰も教会に来ることも無意味なんです。 E a sexta coisa, 6つ目、 ou o sexto atributo de Deus, é eu sou o caminho, a verdade e a vida. De Jesus, aliás. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 6つ目の性質、私は道、命である。 Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. ヨハネ14章の6節です。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父のもとに来ることはありません。アメン。 Há um tempo determinado para nós na terra. 地上に私たちは限られた時間しか入れないです。 Nós não vamos poder acrescentar um segundo a mais. 私たちは1秒ですらそれを多めに増やすことはできな E い。 talvez o nosso dia termine hoje. そしてその日が今日 O 最後な nosso のか tempo もしれ termine ない。 agora. Termine daqui 5 minutos. 5分後に終わるのかもし Ah, れ de ない。 primeira, assim, eu me assustava quando eu via falar assim: ah, o pastor estava pregando e caiu e morreu. 最初メッセージをしていた牧師が突然倒 Aí れ eu て fui 亡くなっ conversar た com Deus a respeito っ disso. ていうことを見て私はちょっと怖かったん Senhor, です não é よ。 estranho? そ Deus れっ falou: por て quê? 怖くないですかっていうふう O に。 tempo dele terminou, Inotando. ele subiu. でも神様にいや Estranho 彼の seria se ele ficasse fora de tempo na terra. 彼の時間が終わったから。 Entende? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você subir sem ele. Não tem como subir na beira do caminho. Só pode subir se você estiver no caminho. 主こそが道であり、真理であり、命なのです。 Então, você precisa de sondar aonde você está andando. Eu estou andando no caminho, que é Jesus, ou eu estou em atalhos? イエスである道なのか、または近道を使っているのでしょうか。 Passou essa semana eu atendi bastante gente, で、 apesar que não estava bem. 先週多くの人の対面をした面 Mas 談 não をした quis んですが、 desmarcar as pessoas que estavam agendadas. Até na terça-feira eu vou atender. で火曜日までですねあります。 E daí uma pessoa falou para mim: ah, olha, tem pessoas de outra igreja, uma pastora que está me chamando. Eu falei: vai para lá. 私を呼んでいる他の教会の牧師が私を呼んでいますっていうふうに言われたんですね。行ったらいいんじゃない Não, で mas すかって言い oh, ました。 vai para lá. Se você está ouvindo outra pastora, você não pode ter duas cabeças. 違う牧師を聞かれているのであれば、向こう行ったらいい Eu と não 思い quero ますって atrapalhar a sua 言いました vida. 私はあなたの人生を邪魔したくないしって言いました。 Se você quer ser uma mula sem cabeça, tudo bem, eu posso te dar o cabeça que é Cristo. Mas se você quiser ser uma mula com duas cabeças, não dá. Vai ter que cortar as duas cabeças. こうどちらかなんですね。教会は頭であるゆえ、こう2つ持ってはいけないんですね。 Você não 頭 pode は ter, irmãos. Não tem como, é só tem um Jesus. イエス様 Ah, は mas 一人 é o. Não, mas lá tem uma visão que Deus deu específica para eles ganharem pessoas específicas que estão lá. Aqui tem uma visão aqui que é específico para as pessoas que estão aqui. だから向こうの教会は神様が彼ら用に与えたビジョンがあって A ここに mistura いる de 人たちは semente te tira do propósito, te tira da verdade. ここのビジョ Te ン gera dúvida no amor de Deus. はここにいる人たち用の Veja, 神様が与えたビ Deixa eu ジ te ョンなん dizer uma です。 coisa para você. Eva não precisou de muito, só uma serpente que gerou dúvida no amor de Deus por eles. あっち行ったりこっち行ったりする Ah, ってい ele う não の está は dando isso porque ele não te ama.
種が混ざるっていう意味があって、 Foi 私た mais ち ou のビジ menos ョン、 a conversa da serpente para Eva. 自分自身のビジョンが分からな E く o なっ que て que しまうん Paulo です。 fala? Eu temo que a mesma serpente que enganou Eva venha enganar vocês atualmente. 使徒パウロが言われたのは、イブを騙した同じ蛇があなたたちを騙してし Então, まうの irmãos, では eu ないか。 preciso me centralizar que Jesus é o cabeça, me plantou numa parte do corpo de Cristo para me dar fruto lá, acabou no final. イエス・キリストが頭であって、私をとある教会に植え付け Não た。 importa os 私は outros そこで movimentos, 実を出 eles すんだ。 são para outras pessoas, não para mim. 他の教会は他の人たちが行くための教 Eu 会だと。 aprendi isso com o Pio 私は Carvalho. 主によってここに通うように言われた。 Quem sabe 導 do かれた。 Cláudio Freison? Homem de avivamento poderoso que trouxe na Argentina. クラウジョ・フレイスさんをご存知の方いますかね。 A igreja do Cláudio Freison fechou. その教会がMas o Cláudio Freis, em 1990, irmãos, tinha gente, tem pastor aqui que eu conheço, japonês, que por 14 anos foi para a Argentina para assistir uma conferência do Cláudio Freis. その門が閉ざしてしまったというか、教会が閉まってしまったんですよ。ただ14年前ぐらいに日本からわざわざ出て、その彼のメッセージを聞きに海外に行ってた方々も知っています。 Então, quando o Cláudio Freis começou, Deus deu uma estratégia para ele, para a Argentina. アルゼンチンでの神 Quando の César ビジョンが Castelhano começou, Deus deu uma estratégia para ele para a Colômbia. 彼に与えたんです。コロンビアでも同様で、 Deus 他の nos trouxe 方 como が igreja ABA aqui em Xiga Camp uma estratégia específica para um grupo de pessoas que vão trabalhar e aí Deus vai saber onde que vai levar ち vocês. ょっと同様にアバ教会に神様がとあるビジョンがあって、 Aqui 私 é たちは apenas それ um に setor de treinamento. 聞き従っていて、ここは訓練場なんですよ。 Não é o nosso fim. 感覚としては訓練場で、その後神様が Agora, 私たちをどこか eu に pego um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daqui, um pouco dali. Misturo tudo e falo para Deus abençoar. Deus não vai abençoar. だから私がここからちょっと取って、あっちからちょっと取って、またこっちがちょっと取って出たしたりすると、その混ぜこぜによって神様の祝 O 福って得 inimigo られ não ないん nos です。 reconhece quando andamos assim. 私たちはこういう歩き方をすると、敵も私たちを認識しないです。 Pelo menos como filhos de Deus. Ele 神 não の子として reconhece. 認識しないです。 O inimigo reconhece fidelidade, irmãos. O inimigo reconhece simplicidade, compaixão. O inimigo sabe o que está dentro do nosso coração pelas nossas atitudes. 敵は忠実さを認めるというか、忠実さをこそが重みがあるからなんです。 Ele sabe porque o nosso fruto revela para ele o que nós somos. 私たちの身によって私たちが誰なのか、どういう人なのかを表すから。 Então, se você está aqui, ou porventura ainda vai vir aqui, ou porventura aqui não é teu lugar, irmão, vamos ser leais uns com os outros, conversar e seguir o caminho, vida que se segue. 例えばここにいる、または来ようとしている。 Você acha que se essa igreja é de Cristo eu sair daqui vai fechar? でそこで Filho, 私はここから só 出 se て não いき for た de い。 Jesus, se ela for minha. E como Eu ela não não é tava minha, achando porque eu não que ele- quero, 正 eu 直 não に言ったらいい quero. と思います。 Não é que eu, aposto desejo. Não, eu não quero. A igreja não é minha. Vocês não são meus. Vocês são propriedade exclusiva de Jesus. Ele pagou o preço por vocês. Eu posso ajudá-los, mas vocês não são meus. 私がこの教会から出たとしても、この教会は閉まらないんです。この教会は私のものではないから、キリストのものですか Ele ら。 tem que ser o caminho, a verdade e a vida na sua vida, na minha vida. あなたの人生にあって主が Ele tem que ser. 命 Então eu venho, eu 道 trabalho, eu me 信じてなけれ esforço, ばならない。 eu prego, eu me levanto, eu oro, eu santifico, eu busco, eu passo pelo vale da sombra da morte por causa dele, porque ele está comigo, não me abandonou. 私には主がいるから、彼が私と共にいてくださるからこそ私は諦めないし、毎日起き上がるし、祈るし、求めます。 Mas não porque eu congrego em algum ministério hiper mega famoso, irmãos. Vamos parar com isso. Famoso aqui é Jesus. 私が有名なとこに通っているからとかじゃないんです。有名なのはイエス様だけですから。 E existe tanta abobrinha aí fora, irmão. Perdão de eu falar assim, tá?
そして世の中にはくだらないものたくさんあるんで Tanta す。 milindre, tanta abobrinha, a pessoa não cuidou nem da família e quer agora ensinar os outros a cuidar da família. 自分の家族の面倒も見れてない人が Às vezes a 他の pessoa 人に sai. 家族の面 Não 倒 é que você não vai を passar por tribulação. 見 Presta 方を atenção. しようとす面倒の見方をしようとするとかね。 Presta atenção. E tem duas diferenças que eu acho bem importantes, que eu creio que Deus vê isso. Porque Deus diz que não considera o tempo da ignorância. Então, se o seu filho é pequenininho e você não tinha Cristo, e ele cresceu e agora ele escolheu outro caminho, ok. 例えばあなたはあなたの子供が小 Deus さか vai った時 fazer a obra に por amor a você, 神 por の amor do 神 nome の dele. 道を教えま Mas し se た。 você tem seu filhinho que nasceu na igreja, que você dizia que era crente, bam, 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 ungido, ungida, tarará, tatatá, e teu filho foi para a rua, tem alguma coisa errada. その中であなたの子が大きくなって自分の道を Tem 選ん alguma でし coisa まったっ errada, sonda seu coração. ていうのは一つ。 E não é com ele, é com você. そして私は最高だ、私ってすごい人だって言いながらあなたの子 Tem alguma が coisa errada. 教会から外れてしまっているのならば Então, 何 por かが isso おかしいです。 que crianças dentro da igreja eu cuido tanto. Por quê? だから教会の子供 Porque たち eu を não quero 私 fazer は nenhuma criancinha tropeçar. より深く大事にし Porque ています。 imagine, né, se o Kian for um Billy Graham da Ásia 例えばキアンがア e ジアの nós sermos o empecilho dele fluir naquilo que Deus tem para ele. O ビリグラ Lian, ムかもしれないじゃないですか。 sei lá, a Sara, o Lucas, サ sei ラちゃん lá, とかルカスとか né? As crianças dessa igreja, o 教会 Natanael, の子供たち、ナ o タナエルとか Elias. エリアスとか。 Você imagina? E por causa da minha atitude, ele paralisou a vida dele. で私の態度によって E eu 彼 quero ら dizer uma が coisinha para vocês. Se vocês deixarem os filhos de vocês ficar olhando em duas mesas, sentando em duas mesas, vocês vão perder eles. 彼らの人生が止まってしまったんです。 De bandeja para o diabo. なおかつあなたたち Porque o が reino dividido não subsiste. 親として自分の子供が Ele nunca vai 二つの entrar no 食卓 caminho, ele vai ficar sentado na beira. 二つの食卓に着くことを許可しているのならば、あなた Ele nunca は vai 必ず atravessar a propiciação ali. Como é que fala? Começa. Não, Santo Santo é lá no fundo. 必ず自分の Começa 子を失ってしまいます。 o átrio, Santíssimo Lugar, depois Santo dos Santos. には Ele vai ficar no átrio, 聖な na るとこ porta, ろ、 mas não 聖 entra 女と no ありま Santo dos す Santos. よね。幕屋に No átrio, ele escuta a voz de Deus, ele escuta o louvor, ele dá a oferta, ele faz oração, mas nunca experimentou Deus. でそこで庭にいる人っていうのは歌うし祈るし、でも No 神 átrio 様を você 味 vê わった tudo こ que とがない。 acontece no céu, mas não entra no céu. 天に起きているこ Você とを precisa ir 全 para o 部 Santo dos Santos. 認識はしているけれども天国にいるわけではない、天にいるわけではない。だから正常に行かないといけないんです。 Então, queridos, se você estiver mexendo no celular, você desliga, por favor. Certo? Então, queridos, você tem que ser a pessoa. Eu não te autorizo a olhar o celular enquanto eu estiver pregando. メッセージ中に携帯を見るのはやめてくだ Depois, さ se você い。 quiser se lambuzar, é problema teu. Então, queridos, eu preciso com que nós nos achegamos confiantemente e entramos no caminho, na verdade, na vida e desfrutamos da vida de Deus. 自信を持って私たちは主の御前に知 Você 性によって sabia? 行く必要がある。 Que você não pode desfrutar nem dos seus bens se não for a misericórdia de Deus, a graça dele. 主の同情とその憐れみがな恵みがなければ私たちって Tem comida, mas não tem estômago. 自分の所有物を満喫 Tem すること casa, mas não さ tem えできないんで família. す。例えば私には食べ Tem 物があるけ cama, れ mas ど tem も pesadelo. 食べられない。ベッドがあるけれどもちゃんと眠れない。 Tem nome, mas não tem confiança. 私は名前があるけれども信頼性がない。 Irmão, eu sou radical mesmo. Você pode falar que eu sou radical, pode dizer.
Eu sou radical. Quanto mais você lê a Bíblia, mais radical você fica com você. すごいラジカルだなとか極端だなとかって E tem 言われ coisas que た eu りする viro ん um ですよ。私 giraia. はそうです。 Porque 聖書を読めば me 読むほ choca どラ o ジカルでそういうふうに cristianismo な pregado ります hoje em dia e o cristianismo vivido hoje em dia me choca. 今現在のキリスト教っていうもの、その Porque 生き方に私はすごく se ショックを受けるんで Deus す。 facilitar para alguns entrar, Ele não é Deus. 数人が入るために神様がそ E の Ele diz que 扉を nele não há sombra de variações. 広めてしまったら神が神でなくなるんです。 Todo homem seja mentiroso, menos Deus. で神様はそういうふうに状況によってこう柔軟に Ele deixou um caminho para nós aqui, Ele deixou a verdade, Ele deixou todas as instruções necessárias, Ele deixou tudo colocado para nós. 神様はその道だったりその指導私どうすべきかとか Mas eu prefiro você ter um princípio e obedecer ele do que você conhecer 10 e não fazer nenhum. すべてこの本によって神様は教えてくださっています。その中で私たちは一つだけ知っていてその一つちゃんと守れているのは全部知って何を守ってないよりマシです。 Por isso que eu acredito que é melhor você ler um versículo até Deus te revelar. Lê. Eu fico um mês com um versículo. 一つの聖句を例えばず mês っと一つの聖句を読み続ける。私は1ヶ月間一つの聖句を読み続 E けたりします。 leio até Deus falar comigo naquele versículo. この聖句を使って神様が語ってくださるまでずっと読み続けています。 Porque se eu ler como só letra, a letra mata, o espírito vivifica. もう本のようにずらーって読む Agora, だけならば uma palavra de Deus falado, vem, para onde você pode andar até sobre as águas. 何も変わらない。 Deus coloca uma estrada no mar para você atravessar. Você não precisa nem de, como é que chama? Iate, navio, nada. Deus coloca uma estrada no mar para você atravessar. 神様の一つの言葉、例えば来なさいだけで十分だったりするんですよ。私たちのがほんまに神様から聞い Se てるも você ので tem あ a れば、 revelação, それが掲示されているのであれば、 você não precisa mais da informação. 情報はいらないんです。 A revelação anula a informação. その掲示っていうのは情報を無にします。 Então, tudo que eu preciso hoje é de revelação. Agora, a sétimo é, eu sou a videira verdadeira. É João 15:1. ヨハネ15章1節、そこには私は誠のブドウの木であるというふうに書かれています。 E videira, quando fala de videira é o quê, gente? Eu não, às vezes eu me pergunto. Ah, de uva. A uva, né? Ela simboliza alegria. O suco de uva simboliza alegria. で、ブドウっていうのは喜びを表しています。 Então, eu sou a alegria verdadeira. だから私は本当の喜びだっていう意味なんです。言い換えれば。 E a alegria do Senhor é o quê? そして主の喜びは何ですか？ Nossa força. Então, olha o que Jesus está falando. Eu sou a alegria verdadeira. Você está buscando alegria onde? あなたは喜びをどこに見つけようとしていますか？ Se eu sou a alegria verdadeira. 私が本当の喜びなら。 Se você buscar alegria no seu marido, lamento, você vai se decepcionar. Aliás, você vai virar um giraia, é 喜 sangue び nos を olhos. 求めてしまった Se você ら buscar na sua esposa, 絶望し morreu, ます。で、妻に求めたら絶望します。 né? Não tem como, ダメなんです。 porque ela precisa tanto da misericórdia quanto você. そのあなたの妻は憐れみをあなたほど必要だから。 Agora, pense bem. よく考えてください。 Se essa pessoa tem a mesma necessidade que a minha, como que eu vou dar? この横の方が私 Ou と como 同 que ela vai me じ dar alguma coisa? ぐらい必 Não, analise comigo, gente. Vamos ser naturais 要と agora. している Vamos も descer の para が a あるな terra. らば、 Se você どうやって precisa comer essa 与えてくれるん uva ですか？ e ela precisa comer essa uva, あなたはこのブドウを食べないといけない。でもあなたはこの横の人いる人は ela precisa comer essa 欲し uva が para っている viver. Eu preciso comer essa uva 食べよ para うとしてい viver. る。 Você vai pegar a uva que você precisa e dar para ela comer? あなたの分を彼女にあげ Para る ela んですか？ viver e você morrer? 彼女が食べてあ Claro な que たが死 não. ぬんです Você vai か？ comer a uva. 絶対しないですよね。あなた食べてしまいますよね。 Então, o que acontece é que nós queremos que o outro faça o que não tem. だから他の相手にないものを Que も o らおう outro と nos す dê る o que ele não し、し tem. てもらおうとする。 Porque nós precisamos de algo
a mesma coisa que aquela pessoa precisa, a mesma misericórdia, o mesmo amor, o mesmo perdão que eu precisei, a outra pessoa precisa. 私が必要としている同じ許し、同じ憐れみ、同じ恵みを相手の人も必要としています。 E daí você quer que ele tenha um nível superior a te dar. E não tem como ele te dar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. でも与える分に関してあなたよりも相手の方がいろいろ持っててほしい。あなたが欲しいからね。 Se でも você それはでき depender なく do て amor da pessoa, イエス様に求めないといけないんです。 você vai morrer sem amor. あなたが愛を相手にもらわないと生きていけ Aprenda ない a。se amar porque Deus te amou primeiro. そういうふうに生きていけないって思うのならばあなたは死ぬのかもしれないです。 Aprenda a se amar porque Deus amou primeiro. Então, Deus te amou primeiro, você pode amar aquela pessoa, mas não que você vai depender do amor que ela retribua a você, porque Deus já te provou o verdadeiro amor, 自分自身を愛することを覚えてください。 entregando a Jesus. イエス様が Ele 先 já にあなた provou o を愛 amor され por た mim か e por você. ら、あなたが先にイエス様に愛されたんです。 Então, olha o que a palavra de Deus diz, o que ele falou, eu sou a alegria verdadeira. 私は本当の喜びだと主は言われました。 Eu sou a videira verdadeira. 私はブドウの木、 Você tem alegria nele. 誠のブドウの木だか Você ら、 tem sustento nele. 彼にあって喜 Você び tem があっ caminho て、 nele. Você tem ressurreição nele. Você tem Yomigaregate. pastoreio, disciplina, consolo, amor nele. 備え、 Fora 愛、 disso, esqueça. しつけ、導きすべて彼 E にあって por あります。 último, eu queria falar de Yahvé Teskenu. そしてヤハウェテスケヌについて今お話し Ele é a nossa justiça. 彼が私たちの義という意味です。 Yahvé Teskenu, a nossa justiça. Yahvé Abra sua Bíblia Teskenu. em Mateus 6, 私たちの義、マタイ6章を開いてください。 33. Acho 6 eu. 章33節だったと思います。 Buscai primeiro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. 33節だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば彼に加えてこれらのものはすべて与えられます。 Quando eu me ね converti, 私が改心したとき、 eu confesso para vocês, irmãos, que uma das coisas que eu mais busquei foi falar da justiça de Deus. Eu queria a justiça de Deus na minha vida, 私は主の義が欲しかったので義について多く語りました。 porque ela expressa todas as outras coisas de Deus. 神のすべては義によって示されているんだなっていうふうに思ったりします。 E eu então orava muito sobre esse versículo aí. Eu falava, Senhor, me ensina a te buscar. なのでこの聖句を元にして祈 Em ったりしてい primeiro ました。 lugar, o teu reino, a tua justiça. Existem livros, até vocês que falam na língua hispana, tem um livro muito bom do apóstolo Gustavo Lara, A Justiça. スペイン語が話せる方 Você 々 pode は pesquisar, está em espanhol, muito bom. 義というグスタブ・ Acho ラ que o ラさ Jonas ん fez o の prefácio dele. 本があるんですが、すごくいい本なので読める方はぜひぜひ読んでみてください。 Você precisa entender a justiça de Deus. 主の義を理解しなければならないです、やっぱり。 Queridos, todos os dias, todos os segundos das nossas vidas, nós estamos sendo abençoados, mas também medidos. 私たちは祝福さ Então れて diga い assim, る。 abençoado aqui, fala abençoado. 横の人に言ってください。祝 Medidos. 福されている。 Agora aqui, なおかつ abençoados. 測られてい Aqui, る。 medidos. 祝福されている、測られている。 Nós estamos sendo abençoados, mas medidos. 私たちは祝福されているけれども、測られている A。justiça Yahvé Teskenu, ヤハ a ウェ nossa テスケヌ justiça.、私たちの義。 Ele é tipo a obediência completa, o complemento que nós precisávamos do caráter de Deus, sabendo que nós teremos justiça. 彼こそが私たちが必要としているすべての義であって、私たちが必ず義が得られるという確信なんです。 Você sabe que muitas das pessoas hoje, assim, eu não sou contra você estudar, e eu aconselho você a estudar o hebraico, o aramaico, o que for, o grego, o que for, mas tem pessoas que ela leva muito na questão, agora é o mês Abib, então agora é o mês não sei das quantas, agora é o ano não sei das quantas, e todo mês é uma coisa
que você precisa de fazer para merecer o favor de Deus. Não, queridos, você está no tempo da graça. Jesus se realizou tudo que você precisava. Jesus é tudo em todos. ヘブル語とかね、ギリシ Ele é ャ a 語等 justiça を perfeita. 勉強するのには私反対じゃないんですが、勉強するにつれてなんかだんだんそこの行い、その儀式的なものをやり出そうとする人たちがいるんですが、私たちは恵みの下にいるので、そういうことは儀式等は必要ないんです。 Então, é a conexão total do homem com Jesus, em espírito, alma e corpo, que faz a manifestar todos os seus feitos através do homem. 体、魂、霊において E não é 人 fácil, 間 irmãos. と神が完全に一致する、 Então, é um novo tempo para você. そういうところです。 Se você chegar em casa, leia Romanos 9. 家帰ったらローマ9章を読んでみ Você てくだ sabe さ que い。 Romanos até o 16 só fala do homem, da natureza humana. Depois do 16 é que vai começar a falar das atuações de Satanás. ローマの16までは人間の肉的な、行い、そして16以降は悪魔の行いについて書かれてい A ます。 plenitude de Deus se revela na justiça. 神の完 Você 全 sabe さ por っ que て que い eu う e の você は podemos receber a graça? 義によって Porque o 現れる。 sacrifício de Jesus foi suficiente, foi justiça. なぜ私たちは Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos achismos, todos os nossos ai, todos os nossos i, todo o nosso todo o nosso tudo ficou na cruz, na justiça de Deus. Ele falou: estou completo. O que você fez, meu filho, foi completo. Eu posso resgatar os outros filhos. なぜ私たちって恵みが得られるのかというと、イエス様の死っていうのが完全なものだったからこそ、そこには義があったんです。義があったからこそ私たちは神の子として認められるようになったんです。 Então, quero dizer uma coisa para você. A sua palavra não é a palavra final. だからあなたの言葉が最後の言葉とは限らない。 Sempre você tem uma palavra final, mas Deus tem outro final. あなたが勝手に定めた終わり方があるのかもしれないけれども、神様は違う終わり方を定めています。 Deus quer te abençoar hoje. 神様は今日あなたを祝福したいです。 Deus quer liberar sobre você, você não ser apenas um cristão, ser um cristão triunfante. あなたはただのクリスチャンではなく、勝利のあるクリスチャンであってほしいん Eu です。 tinha um gerente, e quando a esposa dele morreu, 私には店長がいたんですが、 a gente perguntava assim: Senhor Paulo, como o senhor está? Ele dizia: conduzido em triunfo. 彼の妻が亡く Por なった Cristo 時、 Jesus. E eu, ai meu Deus, a mulher do cara morreu ontem. Pergunto como que ele está, ele me diz que está sendo levado em triunfo. パウロさんどうですか、大丈夫ですかって聞く Porque と、 a fé dele não estava pautada se ela estava viva ou morta, ela estava pautada naquele que vive eternamente. キリストにあってキリストにあって喜んでいますみたいな言い方を返してきたんですよ。昨日 Então 妻 hoje が亡くな nessa ったのに。 ceia, eu quero orar por você, para que, sim, esses 7 manifestar de Deus, dos atributos de Deus, do eu sou de Deus, aconteça na sua vida, manifeste em Jesus Cristo. Mas eu quero que você conheça a justiça. Eu quero que você volte para casa estudando a justiça. 今日はですね、本当にその義を理 Eu quero 解 que してい você ただ não きたい。 pare de estudar a justiça de Deus até que ela se revele a você. 今日は祈りますが、家帰っても義について勉強したりしていただき Jesus たいです。ぜひ。 completou-se, ele levou todas as coisas, queridos, todas as coisas, tudo que eu tinha de errado, de maligno no meu coração, ele levou e ele não fez caso disso. Ele levou as dores. Eu quero que você se coloque em pé, por 私の gentileza. 心にあった痛みとか辛さとかすべてイエス様は十字架で背負ってくださったんです。 Deus é bom, diga para o seu vizinho, Deus é bom. E Ele é bom e fiel. Deus é bom e fiel. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero que você escute esse louvor com seus olhos fechados, orando, pedindo para o Senhor revelar-se a você como a justiça dEle. Se não for a justiça dEle, nós não estaremos aqui.
Se você quiser cantar em línguas, você pode cantar. Se você quiser fazer uma palavra de amor ao Senhor, você também pode falar. Se você quiser falar uma oração agora, você também possa falar. Apenas não se distraia. Nós estamos com a Jace, que chegou do Peru. Deus abençoe, Jace. Ore ao Senhor agora. Fale com Ele. Os casos difíceis é para Ele. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós entendemos que sentar na sua mesa não é uma coisa comum, não é algo que qualquer um pode fazer. Nós só podemos sentar na sua mesa porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, o nosso pecado, as maldições e as iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras nós somos curados. E hoje nós repreendemos da nossa vida todo tipo de mentira maligna, todo tipo de enfermidade física, emocional, todo tipo de prisão espiritual que Satanás colocou sobre as nossas vidas. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que seja quebrada, em nome de Jesus. Declaro, caia por terra a cegueira espiritual, caia por terra o intento das trevas de matar esse chamado, esse ministério, caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, que essa pessoa que está aqui hoje, ela está por um apontamento divino. Não foi homens, não foi mulheres
que convenceu está aqui. É o Senhor que o trouxe com seus braços de amor. Nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós denunciamos as trevas nessa tarde, nesse início de tarde. Seja denunciado as trevas, que o Senhor que está conosco, o Deus Emanuel, que não falha, o Deus Emanuel que está conosco, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, Ele está, Ele é, Ele está, Ele é. Em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, Yahvé Teskenu, a nossa justiça, seja estabelecida a justiça, seja nosso sustento, seja a nossa alegria, seja a nossa fonte de águas vivas. Senhor, nós declaramos que não iremos nos conformar de viver uma vida aquém do seu sacrifício. Em nome de Jesus, oramos para que cada pessoa receba um batismo hoje. Um batismo de alegria, um batismo de contentamento no Senhor. Um batismo, Senhor. Batiza com alegria. Batiza, Senhor, em nome de Jesus. Batiza, Senhor. Batiza com a tua justiça. Batiza com a tua luz. Batiza com a tua graça. Batiza com o teu temor e tremor do Senhor. Que hoje, nessa ceia, nós venhamos receber um batismo do teu amor. Um batismo da tua compaixão. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Senhor, flua, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. É tu que sustenta. Espírito Santo. É tu que traz, Senhor, o poder para essa pessoa vencer as adversidades da terra. Estamos na terra, mas não somos da terra. O Senhor disse, Senhor, eles estão no mundo, mas não tire eles do mundo. Faz eles ter autoridade no mundo. Faz eles pisarem serpentes, escorpiões e nada vos causará dano. Faz eles repreenderem enfermidades. Faz eles repreenderem demônios. Faz eles governar, Senhor. Faz eles governar. Não deixe eles distraídos em tempo de guerra. Não deixe eles descansar suas armas. Não deixa eles colocar suas espadas na bainha. Não deixa, Senhor. Deixa eles, faz eles andar com a sua espada na mão. Não deixa eles guardar a espada. Em tempo de guerra não se guarda a espada, irmão. É tempo de você não guardar a espada. Qual o nível da tua unção, irmão? Qual o nível do teu discernimento? Qual o nível da verdade que você anda? Qual o nível do cristianismo que você tem? Qual o nível da tua conversão? Porque às vezes, irmãos, nós nem nos convertemos e impedimos outros de se converter. Sai da porta, sai da beira do caminho, entra, sai do átrio. Sai do átrio, vai para o santíssimo lugar e depois para o santo dos santos.
nós queremos participar da ceia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir, na realidade, Paulo começa a ensinar os irmãos de Corinto a partir do 17, mas eu vou ler para você a partir do 23. E ele começa a instruir